Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Instagram. Mais uma edição do Pode Ser. Esta é a edição número 46. Muita coisa, 46, né? E hoje nós estamos recebendo os empresários, o Everton. Boa noite, Everton. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. E o Carlos. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Da Beta Loja Elétrica, né? Eu conheci um pouquinho do trabalho de vocês. Nós tivemos aí ontem, a Câmara Municipal de Formiga entregou aí o título de cidadania honorária lá no Salão de Eventos da CDL e a CIF. E também hoje está acontecendo lá na Vila Tiradentes, conhece? Em Funastu? Em Funastu, sim. Conhece lá, cara? Não, ainda não conheço lá ainda. Vale a pena lá. Ficou bem bacana. Está sendo um jantar lá, comemorando a data, né, dos Dias dos Namorados, né? Interessante lá, bem interessante, bem legal, é da empresária Anice Botriel. E no próximo sábado, dia 14, tem uma Arraiá da Lagoa, lá no Country Club, com a dupla Matheus e Luan. Gosta de festa junina? Ah, quem não gosta? Comidas típicas, né? Ah, muito bom. Essa época de frio, os caos. A melhor parte do frio, na verdade, é a comida. A comida. A comida, a canjica, doce, agora que é... Os caldos, né? Feijão. Ah, com certeza. Caldo de feijão, caldo de mandioca. Isso aí. Tem aqueles que gostam do quentão, né? É muito bom. Nossa, é uma época muito boa. E engraçado que nesse ano não tá tão frio assim, mas um quentão, se entrar, fica bacana na hora que começar o frio mesmo. O Formiga sempre faz muito frio, né? Sempre assim. Faz. É uma cidade que é fria. Esse ano não está tão ainda, não chegou tanto, né? Não, mas eles estão falando que esse Tomara ano que não chegue. Quem gosta de frio? Vai ser a pior frente fria. Engraçado é que ainda não esfriou tanto. Por mais que ainda tá dando uma chuvinha ou outra, eu acho que a hora que começar o frio mesmo, a gente tá de roda. Gosta de frio, velho? Ah, eu gosto, viu? Você gosta também? Bem mais ou menos. Você gosta de frio? Gosta. Tomara que seu chuveiro queima. Não tem problema que você tem um chuveiro bom lá. Mas deixa eu te contar, a gente tá aqui para isso. Se queimar, corre lá na loja que a gente vai te atender. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre esse bom chuveiro, né? E vamos falar aqui da origem de vocês. Você é de qual bairro? Nasceu em Formiga mesmo? Eu nasci aqui de Formiga, eu sou, como que o povo fala lá pra cima da linha, né? Eu sou do povo lá de cima. Eu nasci lá linha, tá falando da Chapada? Porque se divide em Formiga por linha, né? Eu moro na Vila São Vicente, lá pra cima, perto do Bela Vista, Sagrado Coração. Sei. É tudo em torno ali. Uhum. Eu fui criado lá em cima. O Bela Vista com o Sagrado Coração ele emenda ali. Emenda. Tem vários, tem Nossa Senhora Aparecida, Vila São Vicente, Água Vermelha, tudo o Bela misturado. Vista tem abaixo do Polivalente, né? Acima também é o Bela Vista, né? Estranho, né? Então tem bastante, ali tudo aglomerado. Eu nasci e fui criado aqui em Formiga. Meu pai, muitas pessoas já conhecem ele, é o Macalé do campo. Você é filho do Macalé? Sou filho do Macalé. Oh, gente. Sou grande amigo nosso. Filho mais novo do Macalé, foi criado lá em cima. Vou contar umas proezas do Macalé. Macalé é grande assim, incentivador do futebol, né? Ah, ele gosta bastante. Até hoje ele assiste futebol 24 horas. Você mora ali perto do campo, então? Gente, eu moro 3 ruas para baixo ali do campo. O Macalé, ele estava na Líder, parece, na Líder FM. Começamos a transmitir o jogo, primeiro Divinal, depois Líder, os jogos do Formiga, lá no campo do Formiga, sim, do Vila, né? E era o Macalé, fazia comentário, o Toninho Costa. Toninho Costa é um dentista que está em Brasília, pai do Daniel, fisioterapeuta. Certo. Aí ele narrava, o Toninho narrava. O Macalé, o Vaninho Falcão, fazia repórter de campo, e tinha mais pessoas ali. O Jackson, o Kaká, o Tchãozinho Menezes. Então, assim, tinha uma galera boa demais. Aí nós íamos transmitir, e tinha uma vinheta lá, que era que o Toninho falava assim: fala daí, Macalé. Aí a vinheta fala assim, vinha cacetada. Pra que esse cara foi chutar essa bola? Pra que? Ele era realmente assim, um incentivador, eu gosto mais dele. Tem muito tempo que eu não vejo. Como é que ele está? Cara, ele está bem. Ele tem uma doença que é o mal de Parkinson, mas
cabeça dele, ele lembra de coisa de quando ele era menino. Então, ele vê uma pessoa na rua, já cumprimenta, lembra do passado, lembra das histórias. Tá até excelente. Ele fala assim, ó, professor, não sei porquê. Ele tem mais dificuldade motora. Então, por isso que ele não sai bastante. Mas de saúde tá excelente, lembra de tudo. Então, assim... Bom, dá um abraço nele. Os amigos, a história... Chegar lá em casa é história o tempo inteiro. É piada o tempo inteiro. É história de quando ele era mais novo, de que ele já passou. Então, assim, é ótimo estar do lado dele. Trazer ele aqui para bater um papo. Vamos combinar, assim. Vamos combinar um horário que eu trago ele aqui e a gente vai conversando. E você, Carlos? Você de qual bairro? Eu fui criado aqui por perto, aqui no Engenho de Serra. Eu nasci ali perto do Campo do Estrelinha. Hoje eu moro ali perto Macalé contra o Estrelinha. Eu fui criado ali praticamente nos meus primeiros anos da infância. Foi ali no Campo do Estrelinha. Hoje eu moro, agora a gente mora ali perto do Gote, ali pra cima. A vida inteira fui dali. E seus pais? Meu pai e minha mãe são da roça. Meu pai é do Morro Cavado, minha mãe é da Barra Mansa. Minha família praticamente toda é de Arcos. Então é só a gente que ficou por aqui mesmo. Então, como se diz, esse lado aqui... Eu sou uma pessoa muito ruim de referência aqui na cidade, cara. Eu conheço da minha casa até ali em volta. Porque só naquele canto ali que a gente foi criado mesmo. O Engenho de Serra é um bairro antigo, né? Deve ser um dos mais antigos. E... que, de um tempo para cá, ele cresceu muito, né? Muitas empresas. Desenvolveu bastante. Né? Tá crescendo, principalmente agora do lado do fórum ali, que tava aí no Serra Verde, ali na Cif CDL, o bairro agora, que o pessoal tá começando a crescer ele, né? Porque ele é um bairro muito antigo. Então, as casinhas que tá lá agora que tá começando a desenvolver para os outros lados. Muitas empresas foram para lá, né? Isso. Só falta hoje ali, assim, só falta não, deve faltar outras coisas também. Mas eu estava conversando com o Celso do Trem Bom de Minas, que é do Pão de Queijo, e ele é do Engenho de Serra, né? E o Celso pegou e falou, não, aqui no bairro falta uma casa lotérica. Falta. Acho que falta só isso. Porque lá a gente tem açougue, tem supermercado, tem conveniência, tem loja de roupa, de eletrônico também, tem uma lojinha de eletrônica ali perto do Gote ali. Então, praticamente, assim, quem está ali no Engenho de Serra dificilmente desce muito pro centro. Eu estudei ali no Gote, no Tony Eu também estudei Você lá. Estudou lá? Estudei lá até o 8º ano. Depois do 8º eu fui pro Rodolfo, do Rodolfo eu fui pro IF fazer o técnico. Você lembra de professor seu lá no Gote? Uma que me marcou muito foi a Janete de português. Não sei se você chegou a conhecer ela. E eu sou muito ruim para nomes. E depois você fez lá na superior, graduação? Eu comecei a graduação no IF, mas eu já formei como técnico também no IF. Eu fiquei no Rodolfo só 2 anos. E esse na área de eletrônica? Na área de eletrônica. De elétrica, isso. Sou formado como técnico em eletrotécnico e estou fazendo graduação em engenharia elétrica. E você estudou aonde? Eu comecei no Polivalente até o 9º ano. Aí do 9º ano, o meu ensino médio eu fiz no IF também. Aí no IF eu fiz para informática. Fiz ciência da computação como técnico. Aí me graduei como engenheiro eletricista. Então eu migrei dentro do IF mesmo. Foram 4 anos de ciência da computação. Engenharia elétrica foi uns 6 anos. Ao longo do caminho. Interessante, você estudou no Polivalente, na Abílio Machado, e você no Gote Antônio Nico Leite. São 2 escolas que no início delas, elas tiveram os cursos técnicos, aulas técnicas, né, na verdade, né? Ali tinha técnicas comerciais, tanto um como o outro. Agrícola, industriais, entendeu? Era um projeto de na nossa época, tanto acredito quanto eu quanto o Carlos não tinha técnico. O que o pessoal fazia antes da entrada do IF? Era ir pro Senai. Aí ele saiu da escola, meio período, no outro meio período ia pro Senai, porque já não tinha essa parte técnica. Eu acho que agora tá voltando. Acho que no Poli voltou. No Polivalente eu acho que já tem técnico. Interessante. Aí já melhora, porque como veio o IF, a gente foi mais pro IF pela questão do técnico, nem pelo
Porque a gente não conhecia o do Instituto Federal. Da oportunidade de ter algo diferenciado que vocês pretendiam também. Foi muito bacana para a Formiga. O ensino federal aqui, eu acho que deu outra massa para a população formiguense. Por quê? Os alunos que eram da nossa sala, a maioria moravam fora. Arcos, Pains, ou até mesmo de capitais que estavam vindo para cá. Tinha gente até do norte do país estudando aqui. Seu pai ligado ao futebol, e você tem alguma preferência? Cara, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado com futebol Mas também. Mas só assiste ou joga também? Eu joguei até eu entrar pro IF. Depois que eu entrei pro IF é uma coisa de louco. Lá não dá muito tempo pra você fazer as coisas, não. É mais focado em estudar ali, e aí foi envolvendo muito. Quando eu entrei pra graduação lá, cara, o ensino é bem puxado. E como o ensino é integrado, então eu ficava o dia inteiro na faculdade, à noite eu teria que fazer os trabalhos e deveres, aí se eu desvinculasse, fosse jogar bola, por exemplo, igual meu pai fazia, que era todos os dias, já não dava pra mim. Aí Seu pai chegava a jogar também? Meu pai jogou até os 45 anos, até ele adoecer, ele jogou. O que tirou ele de campo foi a doença. Dava aula, narrava e jogava, fazia tudo. Tudo daquele jeito dele, mas fazia tudo. E você tem preferência pro esporte, Carlos? Eu sou mais da parte de musculação, não sou muito chegado a futebol. Eu acho que ele joga basquete, né? Eu já joguei um pouco, mas assim, eu sou bem enferrujado. Tamanho, né? Do esporte eu sou bem leigo. Eu joguei muito, foi até no IF, foi vôlei. Eu cheguei a disputar 2 campeonatos lá. E quando eu entrei na graduação, eu peguei para dar aula. Aí eu comecei a trabalhar, começou a atrapalhar muito tempo, porque no IF acaba que você fica muito preso lá dentro, principalmente no técnico. Eu não lembro quantas matérias você tinha, mas no de elétrica era 22 matérias por ano. Então você entrava 8 da manhã, você saía só às 5 horas da tarde. Então, e quando é que vocês dois se conheceram? Desde no IF. No IF. Escola mesmo? IF. E o engraçado é que nós nem chegávamos a conversar muito no IF. Que era turmas diferentes, então assim, a gente não tinha muito contato. A gente teve mais contato na graduação. Isso. Porque como eu migrei para engenharia, e ele também fazia, aí a gente chocou horários e aí a gente começou a conversar e interagir. Isso. Mas a gente começou mesmo, foi depois que a gente começou a trabalhar lá na reforma do Santa Terezinha. Foi que a gente teve mais contato. Isso, onde surgiu. Na parte elétrica lá? Na parte elétrica. Onde começou a nossa parceria foi lá, no Santa Terezinha. Lá vocês fizeram foi decoração de Natal? Não, foi não, lá a gente fez a decoração de Natal, a gente fez a reforma do 1º, 2º e 3º andar, a gente fez a reforma elétrica lá. Fizemos os enfeites da festa junina do ano passado, então assim... Manutenções? As manutenções lá sempre a gente vai dando as manutenções. A gente que anda fazendo. As manutenções lá, e foi a parte daí que a gente começou a... muito grande, junto. Né? Lá é gigante. Realmente lá foi um trabalho bem desafiador, cara. Lá foi um prédio... Como é um prédio mais antigo, então assim, as coisas vão modificando. A parte elétrica, vamos dizer assim. É igual uma casa. Uma casa que foi construída há 80 anos atrás, ela estava sendo capacitada para abranger os equipamentos adequados da época. Chegaram outros... Isso. Igual tomadas também, né? Exatamente. Uma coisa que mudou em 80 anos, não tinha nem ventilador. Já passaram por ventilador, depois passaram por um ar-condicionado. E depende muito mais de energia. Aí depois ainda vem o trocador de calor, que gera o ar-condicionado quente, que é mais ainda, é fogão de indução, essas coisas. Então assim, a casa ela vai ficando obsoleta. E a elétrica tem que acompanhar, porque senão não dá para você fazer as instalações. Por incrível que pareça, a fiação antiga ela é mais resistente do que a atual. Tem algumas marcas que tem mais qualidade, né? Uma que a gente trabalha na loja é a Sil, que hoje é a número 1 do mercado. Acompanha essa qualidade, mas hoje a marca de cabo tradicional, as mais vendidas hoje, muito dificilmente vai acompanhar essa qualidade, porque antigamente você vai ver uma casa que foi construída há 30 anos, você vê, não, mas eu ligo o micro-ondas que nunca deu defeito nenhum. Muita gente fala isso. E olha que é uma casa que não foi preparada para consumir aquilo, né? E hoje uma fiação, às vezes, de uma casinha que foi feita há 3, 4 anos, com a fiação paralela, pega, você vai lá, já está dando um defeito, uma lâmpada começa a piscar. Então, assim... Por mais que hoje está avançando e melhorando a elétrica também,
tanto os equipamentos, né, estão aumentando o consumo e a eficiência, a gente tem que ficar muito ligado na qualidade também do material que está sendo colocado. Tem que ficar atento, né? Tem que ficar muito atento, cara, porque... Antes de comprar, fazer uma pesquisa, fazer um... Com certeza, eu acho que é interessante. Procurar ajuda, né? Saber apoio. o que é também o equipamento, às vezes não só do material da casa, mas o equipamento em si que você está colocando, se a casa comporta, o que precisa. Porque hoje... Não só na parte elétrica, o pensamento do brasileiro, em geral, é o custo. Assim, eu quero reduzir o máximo de custo para aquilo funcionar. Por exemplo, a casa não tem um balanceamento de energia, vamos dizer assim. E você quer ligar uma airfry. Aí a pessoa vai lá e liga e sempre a tomada está queimando. E a pessoa vai lá e compra um adaptador. Compra T. Isso é direto. Vai lá na loja pra gente. Na verdade, não é que é o ideal. É uma economia, como se diz, uma economia porca. Porque você vai gastar 5T, você vai gastar aí uns R$15, R$10. Você troca a tomada e não vai estar mais dor de cabeça. Exatamente. Acabou o problema. Não vai dar mais problema. E, por exemplo, mas o T aí, ele como você falou, melhor trocar a tomada. Mas tem pessoas, a gente vê isso aí, né? Que tanto de tomada junto ali. Mas, por exemplo, o que acontece? A tomada, quando é da airfryer, desses equipamentos maiores, ela é mais grossa para dissipar o calor que ela produz, que ela consome. Então, você pega um pino mais grosso que está dissipando o calor, para dissipar em cima de um pino mais fino, ele vai esquentar tanto a ponto de danificar a tomada. Não é que o equipamento vai funcionar perfeitamente, não vai dar esse problema. O que acontece é a dissipação de calor, que vai transferir para o mais fraco. Então, às vezes, essas tomadas de hoje, elas não aguentam tanto quanto uma tomada mais antiga, então você vê que a tomada derrete, ou gruda, ou pega fogo, justamente por conta dessa negligência. E o trocador de calor, qual que é o benefício? E assim, ele gasta muito? Ele consome muita energia? Cara, o trocador de calor é como se fosse uma resistência. Basicamente isso. É como se fosse um chuveiro ligado. Porque você falou aqui do aquecer aí, e tem ele também. Usa assim na piscina, usa também dentro de... Isso. O resfriador, que é o condensador que a gente fala, que é o ar-condicionado, ele pega um motor que vai condensar o ar e vai gelar ele. Ele gasta menos potência e o ar-condicionado já é um vilão da casa. O aquecedor, além desse motor que ele vai utilizar para aquecer, ele tem uma resistência integrada nele. É como se fosse uma resistência de chuveiro que vai dissipar o calor. Então, assim, gasta bastante, puxa bastante energia. Então, assim, tem que ter uma adequação bacana. E, além disso, uma maneira de evitar esse gasto pode ser tanto com a fotovoltaica. Que hoje o pessoal instala bastante para ter aquele gasto, que você vai ter um conforto na sua casa, podendo gastar o que você quer e tendo os equipamentos adequados. A fotovoltaica vale a pena? Vale a pena, com certeza. Hoje a gente fala que a fotovoltaica ela gira em torno aí de 3,5% a 4% de payback mensal. O que vai te dar uma rentabilidade de 3,5% a 4% mensal fixa? Então, assim, é um investimento muito bacana e muito duradouro. Tem que se pensar nisso, né? Isso, até porque você colocou uma fotovoltaica na sua casa, logo você vai atualizar algumas coisas nela, porque não é toda casa que pode receber, tem que ser uma casa com pelo menos um padrão bifásico, né? Então, já vou mexer no padrão, já vou dar uma mexidinha no quadro aqui, acaba que a pessoa vai fazendo algumas correções. E a questão da fiação da casa é muito relativo, porque às vezes a fiação pode ser antiga, mas é uma fiação ok, que foi bem dimensionada para a época, que vai suportar. Às vezes você vai fazer só uma adequação, você vai pôr um disjuntor, vai pôr um DPS para evitar a queima de algum dispositivo. E a fotovoltaica, além de você estar melhorando a sua casa, você sente mais frio, você liga o ar-condicionado, hoje o inverter tem a opção de esquentar, ele já faz o inverso, ele esquenta o ambiente. Não, sinto mais calor, você liga ele no mais gelado. Então você pode deixar ele sempre ligado, você não vai sentir no bolso. É uma coisa que vai te compensando periodicamente. E uma coisa, vamos pôr, eu gastei 5, 10, 15 mil para fazer a fotovoltaica, você paga ela em 5? Não, ela vai se pagar em 5, e depois você vai só pegar esse dinheiro e ter de retorno, que é uma economia que você tem. Hoje uma placa dura pelo menos 25 anos né, de garantia. Vamos falar de chuveiro, né? Nós falamos no início de chuveiro, né? Quem gosta de frio, tomara que seu chuveiro queime, né? Mas assim, hoje existem os chuveiros mais
com recursos melhores, né? Que você tem uma qualidade melhor. Você tem uma diversidade no mercado. Eu vi na loja de vocês lá, tem até ele é um relógio, né? Aquele digital, né? Esse é o Zagonel do Cali Premium. Esse, na minha concepção, é o mais interessante de todos. Além do custo-benefício dele ser super bacana, vamos supor, você comparar o top de linha da Zagonel com o top de linha da Lorenzetti, esse chuveiro te oferece muito mais qualificações. Ele tem conexão Bluetooth, então ele te dá os dados do seu banho, você pode fazer programação de banho, para tem menino pequeno que demora muito no banho, você programa para desligar em 10 minutos, você já tem uma economia, ele te mostra o que você está gastando de água, ele te mostra quantos banhos você tomou durante o dia, o gasto de energia que ele teve, e o mais interessante é quem tem aquecedor solar, ele mesmo faz a vazão de água. Por exemplo, às vezes você está num dia mais frio e você quer tomar um banho a 45 graus, por exemplo. Ele vai compensar com o elétrico o que te faltar de temperatura do aquecedor. Então ele faz essa leitura inteligente para gerar uma economia. Porque o que o pessoal faz? Tem 2 torneiras. Abre um pouquinho o solar, fecha um pouquinho o elétrico. Desse jeito. E para configurar. Ali não. Um exemplo, você abriu o aquecedor, uma temperatura bacana, você vai colocar aqui que é um banho de 40 graus. Ele vai adequar a água da rua. Então, ou ele vai esquentar essa água da rua, ou vai deixar ela vir ambiente para bater os 40 graus. Ele já faz isso. Você não precisa ficar manuseando. Exatamente. Então, ele já tem essa inteligência. E o Carlos falou sobre esse tempo do banho aí, interessante. Até porque ele te dá aviso sonoro, você está tomando banho em 10 minutos, com 1 minuto ele já te manda um aviso sonoro para você começar a se enxaguar, ele troca os LEDs de acordo com a sua preferência, entendeu? Então assim, é um chuveiro super completo, só que é aquele negócio, né? Igual a gente está comentando da fiação da casa. Não é qualquer casa que comporta um chuveiro, até porque por ele ter muito recurso, ele é um chuveiro que consome mais. Eu, particularmente, não indico muito para a casa monofásica, a não ser que seja uma casa monofásica mais recente, com a fiação mais preparada. Adequada. Esse chuveiro ele é perfeito para quem já tem um 220 no chuveiro, porque ele te atende, e eu vou te contar, a água dele nos 50 graus esquenta que tem que gostar de um banho quente mesmo, cara. Se precisar depenar uma galinha ali, você coloca, ele vai depenar a galinha. Você regula a temperatura mais ou menos pelo isso. telefone, igual tem gente que gosta de ligar o chuveiro até ele esquentar, você já regula pelo telefone ou regula ele manualmente. Você pode pré-configurar ele da forma que você achar mais fácil. Além dele te dar um relatório do que você gastou no mês de água, de tempo e de energia com o chuveiro. Então, assim, muito legal. Exatamente. Até quem tem a foto voltaica para ver o que está economizando, isso aí é um comparativo excelente. Isso aí deve ser usado muito em hotéis também, né? O detalhe, eu até ia comentar um adentro. Ele em hotel e resort, você consegue ter o controle por quarto, quanto que cada um está consumindo. E esse BIP é bacana, porque você já consegue avisar o cliente. Ele não é igual aqueles chuveiros de posto de gasolina, que eles têm 5 minutos, a ficha e acabou. Não, praia, né? Isso, ele já te dá um apito, aí você tem mais 2 minutos para enxaguar, para acabar o banho. Então ele é inteligente, vamos dizer assim. E se a pessoa... Ele te alerta, né? Ele te alerta. Se ele desligar e voltar, você vai ter essa noção o quanto que está gastando. Então, para hotelaria, excelente. Excelente. E outra coisa, a gente não tem só esses chuveiros tops de inteligência. A gente conta com a linha da Zagonel completa e com da Lorenzetti. Então, assim, a gente tem desde o mais básico, que é uma casa de 127 precisa. Que também atende, né? Que eu estou falando de... Lá em casa, particularmente, é um daqueles simplesinho que... Pensa no chuveirinho bom, é aqueles mais simplesinho. Para quem, igual minha casa é mais antiga, com a fiação mais antiga, é um chuveiro que dura uma vida. Daqui a pouco a gente fala sobre esses mais simples aí, que também me interessa, porque é interessante. Sim. O simples é importante. Exatamente. Né? Na roça, algum lugar que você usa menos. Isso, a gente tá... A intenção da Beta é atender todo o público. Então, seja ele que está procurando algo mais simples, que vai atender o bolso dele no momento, como um cliente que quer algo mais específico. Do seu bolso e do seu desejo. Exatamente. Né? Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Pode ser!
Na Câmara Municipal de Formiga, cada ação é construída com a força da participação popular. Aqui, suas ideias e opiniões garantem decisões que beneficiam a todos. Trabalhamos com transparência e compromisso, e você é parte fundamental desse processo. Com sua presença e colaboração, o Legislativo se torna mais forte e atuante na transformação da nossa cidade. Participe das nossas reuniões ordinárias todas as segundas-feiras às 14 horas. Com você, o Legislativo fica mais forte. Estamos de volta com Pode Ser, hoje recebendo aqui os empresários da Beta Loja Elétrica. Nós estávamos falando de chuveiro, né? Aquele que realmente top. Vamos falar do mais simples também, aqueles que também atendem a clientela, que também são bons? São. Hoje o que mais sai lá na loja desses chuveiros mais simples, né? É o Max Ducha, que é aquele tradicionalzinho da Lorenzetti, e eu acho que o outro é o Ideale. São os dois chuveiros de entrada, né, das duas marcas, mas ambos têm muita qualidade e durabilidade. Isso aí vai depender da sorte da pessoa com o chuveiro. Alguns gostam mais das Zagonel porque dura mais tempo, ou acha se estragar, você troca ali a resistência é barata, né? É mais barata também. Tudo mais dele é mais barato. Assim, a única parte assim que é diferente do outro, porque você muda chaves, né? Isso. Então, não. Ainda já tem os elétricos, já tem os eletrônicos. Sim. É? Então, assim, a gente tem tanto o eletrônico quanto o multiestação. O multiestação já tem uma estação pré-definida e o eletrônico não. O eletrônico você consegue configurar. A diferença de preço dos dois deve ser 5, 10 reais de um para o outro. É muito pouco. É muito pouco relativamente. A grande diferença é o seguinte: esses chuveiros com custo-benefício menor, eles não dependem de uma fiação tão avantajada. Então, assim, essas casas mais antigas com a fiação menor, é o ideal colocar ele, porque ele não precisa de tanta potência para esquentar a água e ele tem uma vazão menor de água. Então, vai atender o cliente. Quando usar um e quando usar outro, vai de gosto e de custo-benefício. Porque esse mais caro, que é o tecnológico, tem que ser o 220. Porque o 127 ele não vai esquentar bem. Aí a pessoa na época do frio vai ligar pra gente xingando. Uhum. Então assim, a gente já deixa avisado pra a pessoa ter ciência. Isso. Agora um chuveiro que tem uma vazão menor, que são esses aqueles redondinhos igual antigamente, ele precisa de menos potência. Então ele vai atender perfeitamente a pessoa na época do frio. Então são duas coisas distintas. A gente precisa ver o que a pessoa quer para atender ela e o que a casa dela oferece. Nessa época é o que mais vende, assim, é uma época de vender chuveiros, né? Agora, essa é a época que o pessoal vai tomar aquele banho quente e o negócio dá problema. Infelizmente. Esquenta muito chuveiro, também, né? Deixa muito no quente, né? Isso também provoca, dependendo da estrutura que a casa foi preparada, né? E uma coisa que queima muito a resistência e, assim, varia muito de ponto para ponto é a vazão da água da casa. Às vezes não é nem a elétrica, às vezes é a questão da vazão da casa. Se sua casa não tem uma vazão, se tiver uma vazão muito alta, pode ser que o seu chuveiro esquente pouco. Que às vezes meu chuveiro não esquenta, mas quando a sua vazão de água é maior do que o chuveiro consegue esquentar.
Então aí às vezes a pessoa não abre só um pouquinho e mesmo assim ainda tá gelado. Está relacionado a isso. Às vezes a resistência lá em casa não dura nada, porque a vazão é muito pouca, ela acaba esquentando demais e realmente não, ela rompe. Então assim, às vezes a gente tem que pedir para o cliente analisar muitas situações. Se o chuveiro estragar na casa de vocês chamam alguém para consertar ou vocês mesmos consertam? Não tem como fugir, não. Aí lá a gente tem que trocar de qualquer forma. Às vezes demora um pouquinho pela demanda, né? Que em casa de ferreiro espeto pau é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem a resistência lá, mas o tempo de ir lá trocar às vezes demora um pouquinho. De falar resistência, a diferença é grande de um para o outro? De um chuveiro para o outro, basicamente o dobro. Enquanto do chuveiro mais em conta aí vai sair na faixa de 20 e poucos reais, o outro é 80 e poucos. Agora, a Beta, como é que ela surgiu? Vocês já tiveram outra empresa? Já tiveram? Sim, a Beta começou com a parte solar, de energia. Ela começou na cidade de Arcos, era o empreendedor Michel. Ele morava em Montes Baixos, foi morar em Arcos, abriu a Beta. Abriu ele e o sogro dele, depois ficou só ele. Ele tomou conta da Beta por 5 ou 6 anos, se eu não me engano. Aí a Beta... Só lá em Arcos? Só lá em Arcos. A física, sim, mas atendia todo o estado de Minas Gerais e tem obras até para fora do estado. Aí a Beta veio para Formiga, ele desvinculou da Beta, aí eu trouxe a Beta da parte solar para Formiga e a gente integrou a parte de instalação elétrica. Porque a parte solar teve uma queda em 2023 na parte da taxação. O governo taxou a energia solar, aí teve uma queda brusca. Então estava com muito pouco serviço, ele decidiu vender a Beta solar e a gente integralizou a parte de instalação. Ali a gente está vendo ali as imagens de drone ali chegando na loja de vocês. Avenida Vereador José Gino, né? Isso. Vereador José Isdino Filho. Perto do Poço São Vicente. Isso. Próximo, né? Sentido Campo Belo. Sentido Campo Belo, né? A loja foi inaugurada recentemente. Tem quanto tempo? Vai fazer 3 meses. 3 meses? 2 meses. Abriu vai fazer 3 meses. 2 meses. 2 meses. Só vocês é o Túlio, né? Isso. Ele não pôde comparecer hoje. Né? Tem 2 meses, graças a Deus. O Túlio também estudava com vocês? Não. O Túlio foi ideias que foram gerando, foi conversando. Ele já trabalhou em outra loja aqui de Formiga, a gente conheceu ele dessa outra loja e fomos trocando ideias e foi surgindo, foi vinculando tudo e acabou dando certo. Como se diz, a gente já tinha vontade de abrir uma loja mesmo. E ele comentou com a gente que estava querendo abrir e a gente falou assim, a gente também tem essa vontade. Pra gente não ser concorrente numa cidade que já tem bastante, vamos unir força. Aí foi na onde que deu tudo certo. Graças a Deus. É isso aí. Nós teremos agora, dia 21 não, Maurício? Um evento em Formiga, um grande evento aí que é o Foguete Digital. Sim. Vocês vão estar, estão na lista lá dos escolhidos, né? Os agraciados. Esse ano a Beta Loja ganhou em 2º lugar e a Beta Energia Solar, né, a gente ganhou em 1º lugar no ramo de energia solar aqui em Formiga. A coisa que a gente achou bem bacana, até porque foi a primeira vez que a gente participou, nunca tinha participado de nenhum evento aqui. Eu não lembro nem de ter inscrito, né? O vídeo já tinha saído, era o resultado. Não, mas ali, até semana passada, a Jéssica esteve aqui com o Túlio, né? E contando sobre o evento, na verdade, porque é o seguinte, não é você que escreve, né? São as pessoas, amigo seu, um cliente seu que indica. Vai indicar por votação, então, isso. A gente já tinha ganhado o destaque digital na engenharia e automação. Isso. Agora a gente ganhou na engenharia e automação da parte solar em 1º lugar e 2º da loja. Então, assim, a gente está bem satisfeito com o rendimento. Agradecemos bastante todos os nossos clientes. O pessoal que votou, que foi lá, que tirou um tempo para fazer a participação, né? Que teve que fazer a votação lá. Então, muito obrigado a todos. Que realmente eu fiquei muito surpreso e feliz do resultado. E a Jéssica contou aqui sobre o Foguete Digital, os eventos, as atrações que vão estar lá, muita coisa boa, sabe? Dias de buffet e atração musical. E isso é muito bem bacana para a cidade, porque vai trazendo mais conexões entre as empresas.
a vontade da empresa de estar ali, de participar, é legal, porque você está sempre acompanhando no Instagram e todo mundo compartilhando, todo mundo querendo. Então isso vai alavancando a empresa e os clientes que vão vir futuramente já olham aquilo ali com os bons olhos. Porque se a empresa está ali todo ano, tá alavancando, quer dizer que tem uma boa participação, uma boa comunicação e está trazendo muitos clientes. Ser lembrada, né? É muito bom. O local, vocês também que escolheram, como é que foi da loja? O local, na verdade, foi um achado, né? A gente, assim... É um lugar fácil de estacionar, né? Que é importante. Foi. Ali a gente... tentou mais ou menos assim. Tinha 2 pontos que a gente queria. Ou ali, ou pro lado do Serra Verde. Isso. Aqui. Mas aqui porque são 2 locais que não tem. Não tem. Ali, da saída para Campo Belo, tem um bairro novo, que é o Jardim Califórnia. Isso. Né? Que tá crescendo bastante. Tá tendo muitas construções. Jardim Califórnia. Isso. Vai abrir agora apartamentos da MRA. Então, assim, aquele bairro ele tá crescendo muito. E o lado de cá também, com Serra Verde 2 e com esse outro que vai abrir também no fundo da casa. Portal da Serra. Então, seria dois locais bacanas. Só que pro lado... Você é atrás do fórum, né? Isso. Só que pro lado de cá, a gente tava com uma dificuldade de achar galpões. Local. Isso. E por conta de... ali praticamente pronto, né? Isso, ali eu acho que é área de APP sem ser nos loteamentos, outra área da prefeitura. Então, a gente não conseguiu adequar ali. E nesse ponto estava acabando de construir quando a gente estava com essa mentalidade. A gente conversou com o dono do barracão, foi um valor bacana e a gente acabou fechando lá. Tanto que o movimento daquela rua lá é excelente, é o tempo inteiro passando carro. Nós falamos de estacionamento, dificuldade, né? Formiga é muito. Agora depois da faixa azul. Agora dessa faixa azul até melhorou um pouco no centro, mas mesmo assim, o horário de pico ainda é complicado você achar um lugar para parar. E vem por aí também a proibição de estacionamentos. Rua Juca Almeida, terminal rodoviário, a partir do dia 16 de junho, não pode estacionar. Fica proibido estacionar ao longo do trecho, em frente ao terminal rodoviário, visando ampliar a modalidade de segurança local. Outra proibição de estacionamento é a rua 7 de setembro. 7 de setembro, que vai lá para o assim, né, da Capelinha de Santo Antônio, né? Isso. Lado direito, sentido centro-bairro. Realmente, naquela rua, infelizmente, para parar carro dos dois lados ali, não condiz. E alteração do sentido também da rua Monsenhor João Ivo. Monsenhor João Ivo é ali onde era antigo François. Sei. Ali também tem mão dupla, difícil, né, você passar, né? Exato, não, sim. Um dos lugares também que deveria, não sei deveria, né, mas que é difícil é a Teixeira Soares. Lá mais infeliz. Pega aqui da Santa Casa, né? E vai até lá na linha. Aí do lado, hoje é só do lado direito. Mas mesmo assim... mas é mão dupla, né? Lá é mão dupla. Para o carro... Mas ali, a rua ali, eu acho que foi mal planejada. Porque ali ela tinha que ser mais larga ou ela tinha que ser uma mão única de um lado e de outro. Só que não tem a saída por outro lugar, então... Agora, assim, tem isso... Em cima. Volta lá pro... Né, pra CDL, que é a parte... Mas mesmo assim, você não consegue comunicar ali na parte da Cidade Nova, por exemplo, você não consegue comunicar, aí você teria que sair ou pela BR. Tem que haver um estudo, né? Assim. Isso, para conseguir, porque ele ficaria bacana, mas eu acho que ainda é bem inviável. E Formiga sempre teve esses mudanças de trânsito, todas tentando organizar. Tem que mudar para melhorar, né? Porque Formiga é uma cidade que não tem tantos habitantes assim e o trânsito é um caos. Isso. Porque tem mais carro do que pessoa. Mais carro do que pessoa. Dia de chuva em Formiga, se for sair na rua, é complicado. E carro e moto, né? Nunca vi. Bastante. O sinal, a pessoa vai embora. Ainda mais o horário de pico, que é de 8 das 7 até umas 8h30. Teve vezes que a gente foi sair do colégio, o horário de serviço de 4h30 a 5 horas, que eu vou te falar, demorava 30, 40 minutos para chegar em casa. Mas porque é uma cidade antiga, né? 167 anos e sem plano diretor, né? Exatamente. Então, e tem essa mudança também de repente vem uma gestão, muda o trânsito, né? Não estou falando que essa está mudando. Todas. Está fazendo uma tentativa de melhorar, né? Vamos ver se melhora, né? Tomara que melhore. Mas aquela mudança só de mudar o sentido, né? Que muitas vezes acontece, entendeu? O trânsito, hoje ele é
por exemplo, do Getúlio Vargas, né, prefeitura ali até lá na frente de Ferreira Pires, né? Isso. Até lá em cima. Ele já foi de lá para cá, entendeu? Aí entrava um para cá, ficava mudando. Então, só mudando o trajeto, mas a adequação... Aí você pega uma foto antiga, um vídeo antigo, você vê... O que esse cara tá na contramão? Tá na contramão aqui, não tá na contramão. Mas ali acho que já tem bastante tempo que é só subindo, né? Não, já tem. Tem muito tempo que eles não mexem. Não, é porque ali se mexer, acho que o pessoal desaprende a andar aqui na cidade. Agora, Formiga completou, né, no último dia 6, né? Isso. Um aniversário. O que você daria para Formiga ou pediria para Formiga? De mudança? De presente. Cara, hoje eu vejo Formiga uma cidade de pessoa mais idosa. Porque não tem tanta coisa para você sair. Hoje você pode ficar localizado. É o 100%, o pessoal fica ali à noite, mas a área da rodoviária, praticamente. Da meia-noite, ou o pessoal vai para conveniência até 2 horas da manhã e vai para casa. Então, assim, eu acho que Formiga precisava resgatar o pessoal mais jovial, para tentar, como se diz, uma qualidade de vida para essa população. Essa moçada aí, né? Isso, porque eu não vejo nada. O pessoal sai de Formiga para ir para Divinópolis. Até mesmo o caso de exposição. Todo ano fala vai ter exposição, aí vem, não tem exposição. Ter, né? Aí já não tem. Antes em Formiga tinha aquelas festa brega, festa dos anos 80, festa de não sei o que. Hoje Formiga não tem festa. Tem um encontro de motoqueiros, de motociclistas, né? Festa da linguiça. Falar motoqueiro. Festa da linguiça e só as duas que tem assim todo ano. Uhum. As tradicionais. As tradicionais. Agora, em outras cidades, por exemplo, Arcos tem vários eventos, todo ano tem vários eventos. A exposição de Arcos sempre é famosa. Então, assim, vai trazendo um público mais novo. Então, é bem atrativo. Mas eu acho que isso aí muda muito de administração para administração. Mas tem muito tempo. Sim. Muito tempo que não está acontecendo. Tem muito tempo. Não é nessa gestão, na gestão antiga. Já tem bastante anos que não sai. Então, assim, eu acho que seria bacana essa tentativa. Tá vindo um evento aí, a gente está até... uma parceria com a galera nova aí, nos procurou, né, Maurício? Isso. E já a gente está trazendo aí uma novidade aí para atrair essa geração. Isso é bacana. Envolver aí o Circulando tá assim, tá unindo com essa galera, entendeu? Para que possa apresentar algo relacionado a essa camada. Essa camada aí. Isso é muito bacana, porque assim, eles nos procuraram, não foi nem para que tivessem a oportunidade de fazer algo. Sim. Interessante que quando nos procuraram, eles vieram já contando, porque existia isso, existia aquilo, vocês participaram de tanta coisa, entendeu? Assim, já contando um pouco da história que nós vivemos lá atrás, né? E assim, ficar impressionado que os meninos novos, meninos de 20 anos, entendeu? Entendeu? Assim, 18, 20 anos, então assim, uma galera bem... Mas aqui em Formiga realmente tem essa deficiência, porque... Como se diz, hoje o movimento se concentra numa parte só da cidade até, igual vai falar, meia-noite, e depois acaba, toda a cidade para. Não tem alguma coisa diferente, algum evento diferente, às vezes na rodoviária proporcionar um festival gastronômico da cidade, alguma coisa do tipo. Esse ano fizeram lá em Alberto, ficou super bacana, foi um lugar bacana, mas eu acho que tinha que trazer uma coisa diferente aqui para Formiga também. Pegar algum exemplo de arte, fazer algum festival diferente em determinadas épocas, né? Temáticos, para tentar atrair também mais pessoas para cá e não dissipar igual acontece muito. Um exemplo igual o Natal. Itapecerica é muito menor do que Formiga. E o Natal Itapecerica, o pessoal sai daqui de Formiga para ir lá. Porque exatamente a gestão lá e não é gestão atual, sempre foi assim. Tem muitos exatamente. Anos. Festival de inverno lá existe há muitos anos. Eu penso que muita coisa igual o festival de inverno. Eu lembro que nos anos 90, início dos anos 90, estava como radialista ainda na época. Eu lembro que já fazia isso e esse festival vem cada ano crescendo e continuando.
deve ter se tornado até uma instituição, entendeu? Uma lei de incentivo, uma coisa assim que a gestão que está entrando, ela não consegue interromper. Não sei se ela tenta, né? Ou então ela acha melhor, entende melhor que deve apoiar. Não sei como é que funciona. Mas sai ano, entra ano e o evento continua. Exatamente. Eu acho que uma gestão deve apoiar a outra, ou é aquele ressentimento. Eu passei isso no passado, eu vou ter que fazer isso no futuro para as outras pessoas que estão chegando para poder conhecer, presenciar. É igual, por exemplo, o prefeito que está lá hoje, possivelmente ele já teve vários festivais de inverno lá e gastronômicos que foram bacana para ele, e ele acha adequado passar por aquilo. Então, assim, é uma vivência. Eu acho que seria bacana. Você pegou uma coisa pronta ali, já arrumada, você pode até adequar mais uma coisa, melhorar, né? A tendência é essa mesmo, né? Até porque isso não é um custo para a prefeitura, porque eles arrecada muita coisa, porque turismo, vende turismo, vende muita coisa, movimenta muito você comércio lá local. Para ficar lá, se hospedar, você não vai encontrar. Exatamente. Eu não lembro quem que era na gestão de Formiga na época, mas quando eu era criança, tinha o aniversário da cidade e era cedo. Aí na parte da tarde inteira tinha brincadeiras na rodoviária. Era campeonatinhos, tinha alimentação, tinha umas rodas culturais. Isso é bacana, porque a pessoa já está fora de casa, saiu para ver o evento, e depois elas podem fazer outras coisas para divertir e sair do cotidiano. Então, assim, é umas coisas pequenas que talvez o gasto não seja tão alto, porque você não está envolvendo show, mas está envolvendo parte de cultural, parte com crianças ali, que uma família vai sair de casa na parte do dia, então tem coisas para fazer. Você falou em questão de custo, né? Voltando lá atrás, assim também, na época da gincana, da grande gincana, não tinha shows de fora. Isso. Os shows eram daqui. Tudo daqui. Era uma parte cultural. Era daqui, assim, se pegava, selecionava lá, você colocava uma pessoa que não era nem cantava, fazia um sósia de um cantor, ele lá dublando, era um show. Isso, entendeu? Você não gastava com artista. A própria Festa Brega, né? Você falou aí de Festa Brega, você falou mais cedo aí. A própria Festa Brega, muita gente falava assim, traz o Cid Magal, traz não sei quem. Então, pra quê? Não que desmerecer, não precisava. Porque o show era aqui. O show são as pessoas daqui. Era o Ari Roja que nos deixou há pouco tempo aí, que participava, era o Corujinha, era a turma, entendeu? Era a turma que participava, já era show, não tinha necessidade. E na sua visão, por que não tem? Acabou? É apoio ou assim, é a população? Não, assim, nos casos onde eu participei, que eu pude participar, né, à frente de alguns, acabou por, assim, alguns por falta de incentivo. Entendeu? Falta de incentivo. Outros eventos aí acabou também por falta de vontade. Hoje eu acho que Mas na nossa época, nós não precisava não precisava assim. Hoje, para você fazer, você tem que ter um apoio dentro de um órgão e tal. Mas na época ali, a gente não ficava procurando apoio de prefeitura também, não. Mas hoje eu acho também que pegava e fazia, entendeu? Não quer muito. Aí o apoio vinha aparecia, entendeu? Aí você... Mas assim, igual a gincana, era proibido falar de política. O prefeito subia lá no palco, entendeu? Descia, entregava um prêmio, falava, não sei o que, mas assim, tivesse eleição, tal, não podia tocar em assunto de nenhum candidato, era pena para a equipe, entendeu? Eram punidas. E a gente conseguia fazer isso. Com tanta... Não, eu acho hoje que muitas dessas coisas que não acontecem, eu acho que é mais por falta de vontade mesmo da população mais jovem também, que não quer buscar atrás também. Porque quando a iniciativa privada toma frente, que esse festival de tapeçaria, eu quero saber como é que funciona. Uma hora eu quero, assim, como é que foi ele criado. Porque eu acho que teve uns 2 ou 3 aqui em Formiga gastronômicos, não teve uma que era um negócio de países que eles traziam alimentação. Esse aí é dos estados. Dos estados, a igreja evangélica do Pastor Alvim, Festa dos Estados. Festa dos Estados. Ela acontecia lá no terminal rodoviário, do lado de lá, da próxima igreja, Isso. Né? Ali cada tenda ali era de um estado. Então a Bahia, o pessoal vestido lá, que atendia com os trajes
do estado e a comida também. Acarajé, aí tem Minas Gerais, né? Minas, aí lá um tropeiro, entendeu? Então, assim, esse era feito pela igreja evangélica. E acabou, não sei, não sei se foi questão de... Teve um problema também de burocracia, não sei de onde, entendeu? Aí eles pararam. Acho que foi nesse ponto. Entendeu? A quantidade de coisa que foi acabando. Então dificulta, sabe? Aí chega no ponto que as pessoas cansam. Eu acho que hoje em dia eu acho que é mais por falta de incentivo também da prefeitura buscar incentivar as pessoas a criar e também a falta de vontade da pessoa assumir isso. Um passo aqui, a gente fugiu um pouco da beta e tal, mas como dizer, mas é interessante. Tem um evento, né, criado há muitos anos por nós há mais de 30 anos atrás, justamente com o Landico, que é a Rádio Natal. Aí teve uma época, durante o decorrer, teve praticamente não, nos tomaram na época, gestão da época, prefeitura, e entrou lá e CDL e a CIF, entendeu? Entraram assim, de uma forma, você precisou varar para fazer, só que fizeram algo que nós não conseguimos fazer. Eles pegaram e fizeram este ano. Aí colocaram pessoas para fazer isso lá da forma deles e tal, mas não deu certo. Tanto é que fizeram um ano e não quiseram fazer mais. Eu conversando na época com um dos responsáveis que estava nos tomando esse, né? Aí eu peguei e falei para ele assim, vou citar nome. Falei para ele assim, você lembra do Marconi Montoli? E ele sabia que ia lembrar. Marconi Montoli foi um professor de piano, muito antigo, que morou perto da prefeitura ali, e ele era assim, super conhecido, toda pessoa, principalmente mulher, né, gostava de tocar piano, assim, passava, né, nas aulas dele. Ele era incentivador, foi até secretário de cultura uma vez. Ele pegou, falou que não voltava mais, ia embora de Formiga, entendeu? Eu vou embora de Formiga, não volto mais aqui, nem olho para trás. E fez isso. Você não olhou para trás. Aí quando eles nos tomaram a Rádio Natal, né, depois não recuperamos. Aí eu peguei e falei para essa pessoa, né? Você não marcou? Lembra que ele falou que não voltava mais? E eu achei assim, achei ele cri-cri, achei que ele estava exagerando demais, mas hoje eu pegava a mão dele e ia junto. De tão assim, decepcionado que eu estou. Entendeu? Realmente. Entendeu? Porque não pode acontecer isso. O evento foi nós criamos, o projeto, por que está nos tomando, isso. Entendeu? Então, assim, não pode acontecer. Você tem que incentivar. Tem que incentivar para que aquilo continue, entendeu? Que outros venham, né? Que dê sequência. Com certeza. Isso aí como se diz, é bom para todo mundo. Bom para a prefeitura, bom para o pessoal daqui que vai ter alguma coisa a mais, que vai trazer mais turismo para a cidade, vai gerar economia. Isso aí eu acho que ajudaria em vários âmbitos também aqui na cidade. Eu acho que é uma coisa bacana também. Quando você falou Natal aí, a Mobilar fazia lá em cima, tinha a Mobilar ali, né? Em cima da Casa Bahia, aí nas janelas lá tinha o pessoal tocando nas janelas, o coral. Então, assim, se criar algo, né, que chame atenção, né? Isso. Eu acho que tem que chamar mais o pessoal, unir mais a população de Formiga também em alguns eventos, criar alguma coisa diferente aí para o pessoal estar participando, juntar algumas convocar pessoas da área para discutir o que falta em Formiga, né? Exatamente, eu acho que é isso que acho que faltando. Todo mundo precisa de assim, ter uma sugestão, né? Acho que é importante. Também é. Agora, voltando a Beta lá, nós falamos de chuveiro, falamos de o que mais vocês estão lá oferecendo? O que tem? Tem tudo para... Hoje a gente chegou para a gente nosso material hidráulico, né? A gente vai fornecer também, além do material elétrico, também um material hidráulico. Até então vocês não estavam oferecendo o hidráulico? A gente tinha, só que o pedido estava muito atrasado, então acabou que virou porque a loja não é nova. Isso, acabou que enrolou muito. Agora o material hidráulico chegou lá, então tudo que o pessoal precisar para a construção dele, ele pode contar com a Beta, que a gente está lá para oferecer a solução dele. E, igual o Everton falou, que caiba no bolso e na situação de todo mundo, sempre oferecendo um preço justo e material de muita qualidade. Uma parte que há dificuldade de quem está construindo, reformando, são os profissionais também, são né? Profissionais. Vocês têm lá para indicar bons profissionais? A gente tem eletricista parceiro nosso da loja, a gente tem a outra empresa de
energia solar, que a gente tem também profissionais técnicos nossos que também atuam na área, que também fazem, porque hoje realmente mão de obra está bem complicada. Até para você indicar a pessoa, às vezes a pessoa está muito acarretada de serviço, então a gente tenta sempre indicar o máximo eletricista lá para ajudar ele também, né? Igual ele está ajudando a loja, está comprando da gente. A gente abre parceria tanto com o cliente final quanto com o eletricista. Isso. Porque às vezes tem um eletricista que está começando agora, a gente pode ajudar ele, auxiliar. Plano futuro nosso é começar a dar curso dentro da loja para novos eletricistas. A gente está debatendo sobre isso e como que vai funcionar. Então assim, a gente está criando para depois tirar do papel e pôr na prática. Então a gente vai adequar futuros eletricistas, colocar para levar com um técnico, um auxiliar, por exemplo. Uma pessoa está começando hoje, a gente vai dar um serviço para ela de ajudante, para ela ir interagindo com o serviço para até virar técnico. A nossa intenção é essa. Então a gente vai englobar o eletricista, trazendo ele para a loja e vamos trazer o cliente final. Então assim, os dois pontos, a cadeia começa a fluir e a gente vai interagir. A gente vai ser o meio de interação dos dois pontos, trazendo o material e o serviço. Então assim, a gente está ali para ajudar ambas as partes. O Carlos estava falando a respeito da parte de hidráulica que chegou para a gente, que seria o hidráulico pesado, né? São as tubulações que a gente não tinha na loja. Além disso, a parte de fiação, a gente vai trazer outra marca para Formiga também. Vamos trabalhar com os produtos da Lamesa. Então agora a gente vai contar com Sil e Lamesa, são os fios AA, então são selo de qualidade que tem os maior no mercado. Além disso, também temos a parte de automação, que são câmeras, alarmes, portão eletrônico, porteiro, Alexia. Então essa parte também a gente faz tanto a venda quanto a instalação com os nossos parceiros. E essa configuração você falou da Alexia aí, agora minha amiga fala assim, está na hora de dormir. Não, sim, essa automação. Ela faz a configuração toda para televisão, para iluminação? Sim, a Alexa é só um dispositivo que engloba vários outros ramificados. Essa ramificação, igual você falou, que é a parte de automação, é um técnico responsável que faz ela. Ele vai fazer a sua rotina diária, como que funciona. Logicamente, você também consegue fazer. Tipo assim, vamos supor, muita gente toma os remédios, né? Tem hora certa. Não, isso aí consegue fazer a rotina. Interessante, né? Isso, a palavra que eu estava procurando. Rotina. A Alexa, ela tem a rotina dela. Você vai abrir essa rotina e vai informar os horários de tudo que você quer fazer para ela e ela vai fazer. E quanto à automação. E lá você tem um profissional para isso? Temos sim, que a gente indica é o Lívio. O Lívio, isso. A gente tem uma grande parceria com ele e ele dessa parte de automação, ele é craque. Isso. Legal. Mas assim, o reforço na questão da automação, a gente tem que tomar muito cuidado na questão, não é todo equipamento que dá para automatizar. Então a gente tem que levar em consideração, às vezes, o cliente, não, eu quero automatizar uma lâmpada, uma televisão. Então a gente tem que ver se ele está adequado a nós. A gente tá ele vai visitar o local. Isso. Tem alguns equipamentos que você consegue fazer essa adaptação, mas por exemplo, eu quero automatizar minha TV de tubo, minha TV LCD. Não tem como, ela não tem um aplicativo que encaixe ali. Mas dentro da... É uma televisão wireless, ou aquela televisão que é os LCDs mais novos que tem adaptação USB para dispositivo, aí consegue, dá para ir adaptando. Só que a pessoa também tem que ter ciência que o mercado está evoluindo. Então assim, ela tem que ir trabalhando com essa evolução. Mas é interessante isso aí. Muito interessante. Depois que a pessoa chega na casa e fala assim, Alexa, cheguei. As luzes acendem, o ar-condicionado acende. Quero ouvir uma música. Hoje a Alexa roubou aspirador hoje, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça. Você poder comandar tudo da Alexa é uma praticidade e outra, gigante. Seu serviço, você nem está em casa, você quer lavar uma roupa, você quer um café pronto, hoje tem cafeteira automática. Você já programa do seu serviço, você chega em casa, está tudo pronto. Exatamente. Então, lá a gente consegue auxiliar em tudo que o cliente precisar. A nossa meta é conseguir abraçar as dores do cliente e conseguir resolver para ele. Tá aí, Beta Loja Elétrica, qual é o endereço mesmo, Vitinho? Avenida Vereador José Egino Filho, número 222, Loja 1.
Coral, você viu, a saída do Poço São Vicente, né? Isso, sentido Campo Belo, logo no início ali. Isso, tem estacionamento logo à frente, do outro lado da rua, do lado de cá. Para estacionar o carro lá, tem vaga. Não tem faixa azul. Não tem faixa azul. Principalmente isso. Isso aí. É isso aí. Obrigado, muito obrigado, Sandro. Obrigado, pessoal do Circulando TV. E esperamos vocês lá na loja. Vem visitar a gente. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. E, como se diz, aguardamos vocês lá. Para quem não conhece a loja, passa lá para conhecer. A gente vai receber todo mundo aí de braço aberto. E, novamente, muito obrigado pela atenção. Obrigado a você que esteve conosco até agora, pelo YouTube e também no Instagram. E acompanhe nosso canal, se inscreva, não se esqueça. No próximo sábado, dia 14, tem o Arraiá da Lagoa. E dia 21 tem o Foguete Digital. Boa noite.